Pessoal, boa noite. A gente vai iniciar hoje nossa aula de revisão. Pedir desculpa por ontem a gravação não ter dado certo. Então, o pessoal que estava em casa ontem acabou me vendo o slide, mas não ouvindo o áudio. Mas, de qualquer forma, como o conteúdo de ontem a gente vai reforçar hoje, então dá para vocês assistirem, seja quem está ao vivo, seja quem vai assistir a gravação, para que quando cheguem na segunda-feira, que é a nossa avaliação, nossa prova, vocês não tenham dúvidas. E também para na próxima quinta o seminário. Então, só para reforçar aqui, deixa eu aceitar alguém aqui. Hoje está bem melhor. Hoje eu consigo ver até quem entrou. Então, só para reforçar aqui a questão do nosso cronograma, eu tinha passado anteriormente um cronograma, mas esse cronograma houve mudanças, porque se vocês lembrarem, a gente ficou uma semana sem aula entre uma disciplina e outra. Então, só para deixar atualizado para vocês aqui. Hoje já é a nossa terceira aula, certo? Na segunda-feira nós tivemos uma aula online, tivemos nossa primeira ontem presencial, e hoje é nossa terceira aula. Na próxima segunda-feira já é nossa prova, nossa avaliação. A prova eu coloquei aqui como online, mas como eu disse, a prova ela vai ser feita também presencial. Então, aqueles alunos que não puderem, serão provas diferentes, claro, mas aqueles alunos que não puderem vir de maneira presencial, eles poderão assistir, eles poderão fazer a prova de maneira online também. Mas, como eu disse, eu aconselho sempre vir fazer presencial. A prova online é muito mais difícil, além de eu não poder estar lá ajudando. Já que presencial, a prova é mais fácil e eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas. Na quinta-feira é a nossa apresentação do seminário. E na próxima sexta é recuperação e segunda chamada, que vai funcionar da mesma maneira como a prova. Poderá ser feita tanto online quanto presencial. Aí lá na outra semana, a gente já inicia uma nova disciplina, que é a de exames contrastados, e que será comigo também. Que é uma disciplina bem, não é parecida, mas que utiliza os conceitos dessas já de meios de contraste. É a disciplina que a gente vai estudar os exames que utilizam essas substâncias, os exames que utilizam essas vias de administração. Então, vamos, na hora de revisão, a gente vai dar uma relembrada, uma reforçada em tudo que a gente tem visto nas últimas aulas. Meios de contraste é uma disciplina relativamente tranquila, não é tanto conteúdo se comparado com outras disciplinas que nós vamos ver, certo? Vou aceitar a pessoa aqui. Pronto. Então, não é uma disciplina com tanto conteúdo, com tanta variedade, mas são conteúdos importantes que vocês têm que aprender. Então, é o tipo de disciplina que não adianta nada vocês somente decorarem, porque são conteúdos que vocês vão utilizar em diversas outras disciplinas, então é importante vocês terem esse conhecimento, principalmente desses 3 pontos. O que é, as vias de administração e cada uma das substâncias utilizadas. Então, vocês têm que ter esse conhecimento, pelo menos desses 3 pontos, para vocês levarem durante o curso e posteriormente na carreira, porque, como eu disse, se vocês jogarem no Google simulado de radiologia, para responder uma prova online, pode ter certeza que sempre vai cair uma questão relacionada a contraste. E é aquele tipo de questão que quem não sabe, normalmente erra o chute. Mas a gente que sabe, é bem tranquilo. Então, como a gente vem estudando, em algumas regiões do corpo, elas não são possíveis se visualizar nos exames por imagem, sejam a raio-x, tomografia, ressonância, mamografia, enfim. Então, a radiologia, eu vi até uma reportagem hoje, acho que é Universo Curioso, o nome da página, aí eles estavam postando como funcionavam as cirurgias antes da descoberta dos raios-x. E como funcionava? O médico, ele analisava o paciente e quando ele tinha alguma dúvida, ele simplesmente abria o paciente para que conseguisse ver o que estava ali. Então, isso mostra como a radiologia, como os exames por imagem, eles revolucionaram. Boa noite. Vontade, pode entrar. Boa noite. Algum de vocês não tem as apostilas das últimas aulas? Sim, certo. Qual o seu nome? Ah, eu até falei hoje aqui,
é porque ontem nós tivemos um problema na gravação. Então, infelizmente, ela não foi gravada. Na verdade, ela foi uma gravação que ficou sem áudio. Não ficou legal. Mas hoje a gente organizou a canal. Está bem melhor. São duas. E acho que certo. Você já vai. Então, o ideal é que todos sejam apresentados de maneira presencial. Aí, quem não estiver aqui, vai ser apresentado. Isso, tem como ser. Enviado uma chamada com sua aula normal, aí, no caso, cada aluno apresenta a sua parte. Obviamente, você apresentar o trabalho inteiro. Ah, a senhora também não tem, não? A senhora não tem a apostila também, não? Não é porque sempre... Prazer ter isso. Então, são duas apostilas. Vou voltar a conectar isso aqui. Raquel? Ela está acordada, só que está acordando no celular, não está acordando na aula, né? Então, isso realmente faz bastante diferença. Se eu não tivesse quebrado o microfone, já seria bem melhor. A questão é que eu quebrei o microfone. Vou colocar isso aqui. O pessoal ainda está me escutando de casa? Estou. Maria. Não, tá na ventania. Pronto, então, voltando aqui ao assunto. Como a gente tem estudado, os meios de contraste não são uma disciplina com muito conteúdo, mas que são pontos muito importantes que vocês vão utilizar não só durante o curso, principalmente nessas duas próximas disciplinas, como também durante toda a carreira de vocês na radiologia. O pessoal que pegou a apostila agora, essa é a apostila de aula 1, certo? Então, hoje é a nossa aula de revisão, a gente vai rever as duas aulas e na segunda-feira vocês fazem uma terrível prova, uma avaliação terrível e difícil. Então, não, mas eu vou estar aqui para dar um suporte a vocês. Dar um suporte emocional a vocês aqui. Então, como a gente estava conversando, antes da descoberta do raio-x, por falar nisso, quem foi o cara que descobriu o raio-x? Isso. Quem descobriu os raios-x foi o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, né? Então, Röntgen estava fazendo outros experimentos e acabou descobrindo os raios-x. Então, como funcionava isso antes de 1895? Quando a medicina ela tinha alguma dúvida, ela queria ver o ser humano por dentro, teria que abrir. Eles abriam e faziam as cirurgias e faziam as avaliações. Então, por aí vocês tiram, inclusive, os raios-x, ele ganhou o prêmio de descoberta do século. Então, é uma das maiores descobertas da história da humanidade, porque a partir daí, a gente pôde estudar o ser humano por dentro sem precisar abri-lo. Mas nem todas as estruturas são possíveis se ver bem nos exames por imagem, seja raio-x, tomografia, ressonância ou mamografia. Então, para esse tipo de estrutura, pode-se utilizar os exames com contraste. O contraste vai ser colocado dessa determinada estrutura e, posteriormente, vão ser realizados os exames e aí a gente vai conseguir ver essa estrutura de maneira melhor. Nosso corpo, ele é repleto de sobreposições, ou seja, nós temos uma estrutura por cima da outra, uma estrutura por dentro da outra. Por exemplo, no nosso tórax, nós temos as costelas, nós temos os pulmões, mas nós temos também por trás a nossa coluna, nós temos os órgãos, diversos órgãos, como o coração, embaixo tem o diafragma, dentro dos pulmões nós temos alvéolos pulmonares. Então, são muitas estruturas juntas numa mesma região. Então, algumas delas são possíveis se ver nos exames por imagem, nos raios-x, nas tomografias, sim. Então, e aí está tranquilo. Mas algumas delas não são possíveis se visualizar, ou por serem muito pequenas, ou por estarem muito escondidas. Então, para se estudá-las, o médico ele pode solicitar um exame com contraste. O contraste vai ser administrado, vai ser colocado nessa região, e aí sim vai ser realizado o exame, e essa estrutura vai aparecer de maneira mais nítida. Então, o contraste, como seu próprio nome já diz, ele serve para isso. Aqui,
um brilho, uma diferenciação em determinada estrutura. Todo exame precisa de contraste? Não. Vai de acordo com a avaliação médica. Então, o raio-x é mais conhecido por análise de fratura. Por quê? Por causa do osso. Como a gente estudou ontem, o osso, ele é hiperdenso, ele é mais duro, é mais rígido. Então, ele aparece de maneira mais clara na imagem. Então, normalmente, para o estudo de fratura, não precisa de contraste. Mas para o estudo, por exemplo, das veias, das artérias, aí sim pode ser solicitado um exame com contraste para elas poderem ser estudadas. É como nós conseguimos ver aqui na imagem, onde nós temos um raio-x de abdômen, uma radiografia de abdômen, onde a parte óssea aparece de maneira muito clara, muito nítida. Vou até mostrar, acho que eu tenho uma imagem comparando os dois aqui. Aqui fica melhor. Então, nós temos aqui uma imagem sem contraste, onde a gente consegue ver algumas estruturas, certo? No caso, em especial, a estrutura óssea, a parte óssea. Então, a gente consegue ver ali em cima, esses tracinhos das laterais são o quê? As costelas. Então, a gente vê algumas costelas, a gente vê no meio a coluna, a gente vê aqui embaixo a parte do quadril, da região pélvica, vê um pouquinho do fêmur. Então, essa estrutura, essa visão da parte óssea, são coisas que aparecem muito claras. Sabem, em nosso abdômen não tem apenas a parte óssea. Nós temos diversas outras estruturas. Então, nós temos aqui em cima, nós vamos ter aqui em cima o estômago, nós vamos ter aqui dos dois lados os rins, os ureteres, intestino delgado, intestino grosso, aqui embaixo a bexiga. Então, são estruturas, são órgãos que não são possíveis se ver no exame radiológico normal. Então, o médico ele pode solicitar o exame com contraste. No caso aqui, desse exemplo da imagem, é um estudo da região do intestino grosso. Alguém poderia me dizer, nesse estudo aqui, qual foi o meio de contraste utilizado para esse estudo aqui? Alguém poderia me dizer? Oi? Oral. Eu não estou ouvindo, não, mas acho que você disse o iodo, mas se você disse... Não, oral, bário oral. Boa. Mais ou menos 50%. O meio de contraste utilizado para esse exame foi o sulfato de bário, mas a sua via de administração foi a via endocavitária. No caso aqui, a via retal. É só lembrar que a via oral, nós estudamos o esôfago e o estômago. Pela via endocavitária, nós estudamos o intestino delgado e o intestino grosso. No caso desse exame aqui, a via de administração foi a via endocavitária, mas sim, o meio de contraste utilizado foi o sulfato de bário, porque, como vocês sabem, o sulfato de bário é administrado de maneira oral e endocavitária. Professor, essa foto aí, né? Essa foto aí é do intestino grosso? Se você estiver vendo a mesma foto que nós estamos vendo, sim, é o intestino grosso. Se você estiver vendo a imagem que é com e sem contraste, duas imagens, sim, é do intestino grosso. Você está vendo? Ok. Pronto, sim, é o intestino grosso. É. Perfeito. Vou mostrar a você a diferença aqui de uma via de administração oral. Então, essa aqui é uma via de administração oral. Então, por isso que eu disse que é importante vocês terem um conhecimento anatômico. Para vocês saberem, por exemplo, onde é o esôfago e onde é o intestino, e aí sim correlacionar a via de administração. No caso aqui dessa imagem, desse exame, a via de administração é oral, sendo pela boca, e a gente vai estar estudando o esôfago e o estômago, certo? O esôfago é o canal que liga o bolo alimentar, o líquido da boca até o nosso estômago. E por falar em via de administração, nós estudamos 4 vias de administração. Vocês lembram quais são? Quais são as vias de administração que nós estudamos? Oral. Oral é quando o contraste entra por onde? Pela boca, isso mesmo. Outra via de administração? Intravenosa. O pessoal aí atrás falar também. Qual foi a primeira via de administração? Oral, quando o meio de contraste, ele vai entrar, ele vai ser administrado pela boca do paciente. O paciente, ele vai literalmente
beber o meio de contraste. Então, o contraste é uma substância que vai ser colocada no paciente de fora para dentro. E essa substância tem 4 formas de entrar no corpo humano. Nós, da radiologia, podemos fazer essa administração? Não. Essa administração, quem administra o contraste é sempre ou a equipe médica ou a equipe de enfermagem. Nós, da radiologia, não administramos contraste. Então, essa primeira via de administração vai ser a via oral. Quando o paciente ele vai deglutir, ele vai beber o meio de contraste, certo? Então, o contraste vai ser administrado pela boca. Esse tipo de exame, ele serve para estudar a região da boca, do esôfago e do estômago. É exatamente o caminho que percorre tanto o líquido quanto o sólido que nós consumimos. Então, quando a via de administração é a via oral, o meio de contraste é administrado pela boca. Vou mostrar um videozinho aqui a vocês. Então, deixa eu botar para o pessoal de casa ver, porque eu tenho que liberar a visualização para eles aqui. Mostrar um videozinho aqui, pessoal. Deixa eu parar aqui o slide. Então, como a gente estudou, o sulfato de bário, ele é um pozinho branco, que ele é insolúvel, ele vai ser misturado a determinada substância e vai ser dado, no caso aqui por via oral, para o paciente deglutir. Aqui o profissional pode misturar o meio de contraste com água, pode passar esse contraste, por exemplo, num pão, para que consiga estudar como o paciente está mastigando, pode ser colocado com água para o paciente beber. Então, existem várias formas para isso. Então, esse exame ele serve para estudar a passagem, seja do sólido ou do líquido, da boca do esôfago até o estômago. Então, essa é a via de administração oral. Quando o contraste vai ser administrado, vai ser colocado pela boca do paciente. Então, esse exame ele serve para estudar principalmente essa região do esôfago, que é esse canal que está aqui, onde muitos pacientes que sofrem de refluxo, a causa é o estreitamento dessa região, desse canal, certo? Então, a via de administração oral é quando o meio de contraste ele vai ser administrado pela boca do paciente. Então, o paciente, o contraste é administrado pela boca, desce para a região do esôfago, até chegar aqui embaixo no estômago. Então, essa é a via de administração oral, que vai estudar exatamente essa região, que é a deglutição, que é como a gente engole as coisas, o esôfago e até a região anatômica do estômago, certo? Então, o contraste ele serve para dar essa diferenciação na estrutura. Veja aqui embaixo, onde não tem contraste, o esôfago ele nem aparece, a gente não consegue nem ver ele. Mas na região que o contraste está, é possível se estudar. Professor, sumiu da tela. Sim, eu vou voltar para a aula aqui, compartilhar agora. Então, a via de administração oral é quando o meio de contraste é administrado por onde? Pela boca. Muito bem. Nós temos uma outra via de administração, que é a via intravenosa. Como o seu próprio nome já diz, a via intravenosa é quando o meio de contraste vai ser administrado pela veia do paciente. Então, se a gente tem uma substância que vai ser administrada na veia do paciente, é para estudar o quê?
as veias, as artérias e alguns órgãos, como o sistema renal, por exemplo. Então, a via intravenosa é quando o meio de contraste é ser administrado na veia do paciente, certo? Vai ser feito o acesso. Normalmente é escolhido uma veia de fácil acesso e, claro, que esteja perto ou na região que vai ser estudada. Por exemplo, se o médico quer estudar as veias dos membros inferiores, o meio de contraste vai ser administrado em que veia? Uma veia dos membros inferiores. E assim sucessivamente, de acordo com a necessidade do exame. Então, a via intravenosa ou endovenosa é quando o meio de contraste vai ser administrado na veia. O estudo de veias, artérias e também para o estudo de alguns órgãos, como o nosso sistema renal. No caso, rins, ureteres, bexiga e uretra, certo? Então, se a gente quer estudar, por exemplo, o esôfago, tem como a via de administração ser a via intravenosa? Não. Por quê? Porque o que entra pela nossa veia não chega até o nosso esôfago. Então, vocês têm que ter essa administração, ou seja, como o contraste entra e o que está sendo estudado. Se a via de administração é oral, a gente vai querer estudar o que passa pela nossa boca. Se a via de administração é intravenosa, a gente vai estudar o que passa pelas nossas veias. Então, é só vocês fazerem essa relação, por isso a importância do conhecimento anatômico, e para conseguir se dar bem na prova e ter o conhecimento. Terceira via de administração vai ser a via endocavitária. A via endocavitária é quando o meio de contraste é administrado por orifícios naturais. O mais comum é reto e útero, certo? Então, quando é pelo reto, também é chamado de via de administração retal. Então, se a gente tem uma via de administração que é administrada direto pelo reto do paciente, então a gente vai querer estudar que região do corpo? O reto e o intestino grosso e o intestino delgado. Se a gente tem uma via de administração via uterina, a gente vai querer estudar útero, trompas uterinas e ovário. Então, essas vias de administração são chamadas de vias endocavitárias, quando o meio de contraste vai ser administrado em alguma cavidade. Como eu disse ontem, quando vocês verem o nome e não souberem, é importante que vocês tentem ler a palavra e identificar o seu significado. Vou botar um videozinho aqui, pessoal de casa ver também. Vou mostrar esse vídeo aqui rapidinho. Então, voltando aqui rapidinho para a via de administração oral, esse exemplo é bem bacana, onde a gente vai conseguir ver um paciente que consegue deglutir normal e outro que não. Quando algo desce pela nossa boca, nós temos uma estrutura, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, que é muito pequenininha. Difícil de encontrar. Essa linhazinha que tem aqui, ela é chamada de esfínter. Ela é como uma ligazinha que ela funciona de abertura e fechamento. Normalmente, ela abre para as coisas descerem da boca para o esôfago até o estômago. Aí, quando ela fecha, normalmente é para passagem de ar para ir para os nossos pulmões. Então, quando há um estreitamento do esôfago ou algum problema na esfínter, muitas vezes o paciente ele não consegue engolir, porque esse canal está fechado. Então, o movimento normal é da nossa boca pelo esôfago até o estômago. Veja o meio de contraste, o fato de baixo. O paciente está deglutindo. Veja que a substância ela não consegue descer completamente. Ela começa a se acumular até chegar ao paciente fazer o quê? O paciente ele vai tossir, vai passar mal, porque o esôfago está estreitado e já está cheio do contraste, seja alimento ou líquido,
e aí a substância não consegue descer, o paciente ele não consegue deglutir. Então, ao ter essa dificuldade dessa substância, desse estreitamento, pode ser solicitado um exame com contraste para saber se o problema está no esôfago. Via de administração oral, quando o contraste é pela boca. Via de administração intravenosa, quando o contraste é pela veia. Via de administração endocavitária, quando o contraste é por orifícios naturais, reto e útero. E nós temos uma outra via de administração, a nossa quarta via de administração, que é a via intratecal, que é quando o meio de contraste vai ser administrado no canal medular do paciente. Na prova, eu não vou colocar os nomes das vias de administração, certo? Então, eu vou só perguntar e vocês vão ter que escrever o nome da via de administração e também dizer por onde é, porque senão ficaria fácil. Dizer, escrever intratecal e assim vai. Então, é importante que vocês não só decorem, como vocês aprendam o nome. Independente se vão escrever certo, se vão engolir uma letra ou outra, o importante é vocês terem um entendimento e a tentativa. Mas, de qualquer forma, como eu disse, essa vai ser a questão 41 da prova, que eu vou colocar lá. Quais são as 4 vias de administração que nós estudamos? Aí vocês vão colocar via de administração oral, quando o meio de contraste é administrado pela boca. Via de administração intravenosa, quando o meio de contraste é administrado pelas veias. Via de administração endocavitária, quando o meio de contraste é administrado por vias naturais, por orifícios naturais, seja útero ou reto. E via de administração intratecal, quando o meio de contraste vai ser administrado pelo canal medular. Mas, além disso, vocês vão precisar dizer o que cada um estuda. O que também não é algo tão difícil, porque, como eu disse, vocês têm que relacionar como o contraste entra e o que ele estuda. Então, se entra pela boca, vai estudar esôfago e estômago. Se entra pelo endocavitário, retal, intestino grosso. Se é endocavitário pelo útero, estuda o útero. Se é intravenoso, estuda as veias. E assim vai. Então, não é algo tão complexo. Então, vamos relembrar aqui. São quantas vias de administração? 4, muito bem. São 4 vias de administração. Quais são? Oral, que é por onde? Pela boca. Quando é via oral, estuda o quê? Esôfago e estômago. Via de administração intravenosa. Quando é intravenosa, é por onde? Veias. Pelas veias. Estuda que região do corpo? As veias, artérias e sistema renal, não é isso? Professor, por que estuda o sistema renal? Tudo que entra na nossa veia, os nossos rins absorvem as substâncias, então, consequentemente, vai absorver o contraste também, e tanto os rins quanto os ureteres e a bexiga vão ficar preenchidas com essa substância. Deixa eu, inclusive, passar um videozinho aqui bem legal para vocês. Pessoal aí de casa, só um instantinho, deixa eu só liberar aqui. A gente vai estudar esse exame na próxima disciplina, mas é só para vocês entenderem como funciona essa via de administração. Então, vai ser feito o preparo. No caso aqui, está se utilizando o iodo de maneira intravenosa, né? Falando um pouquinho aqui no caso do exame que estuda o sistema renal. Então, esse aqui é uma radiografia de abdômen, mas veja que já é um exame de abdômen bem diferente daquele que nós vimos alguns minutos atrás. Aquele que nós estávamos estudando o intestino grosso. Veja que nesse exame, o intestino grosso nem aparece. Por quê? O intestino grosso só vai aparecer se o contraste estiver lá. A partir do momento que o contraste não está lá, ele não consegue aparecer. No caso desse exame aqui, é um estudo do sistema renal. Então, a gente consegue ver aqui as cúpulas renais, a gente consegue ver os ureteres, e aqui embaixo a gente consegue ver a bexiga. Então, como funciona esse exame? O iodo vai ser administrado de maneira intravenosa, pela veia. Quando a substância chega na nossa corrente sanguínea, qual o papel dos rins? Filtrar a substância para posteriormente eliminá-la. Então, ele vai filtrar o iodo. O iodo, ele é hidrossolúvel, não é? A gente aprendeu ontem.
Então, o iodo é hidrossolúvel, vai se espalhar com a água que tem para a nossa urina, vai descer pelos ureteres até chegar à bexiga. Então, a gente consegue estudar muitas patologias. Veja como essa imagem está diferente. A gente consegue ver que o rim direito desse paciente, e principalmente os ureteres, ele está muito largo, não é? E veja que na região esquerda aqui desse paciente, a gente praticamente não consegue ver nem os rins, nem o rim esquerdo, nem o ureter. Por quê? O que significa? Somente o rim direito dele está trabalhando, somente o rim dele está filtrando. E aí o rim dele era muito pouco para filtrar. Então ele começa a trabalhar muito. Por isso que ele está bem mais largo. Então são várias patologias que podem ser estudadas. Os exames com contraste, os meios de contraste, eles abrem um mundo de possibilidades, certo? Um mundo de análises que podem serem feitas. Então vai ser feita a administração do meio de contraste para serem feitas posteriormente, falando um pouco das alergias, vou falar isso aqui, para posteriormente serem feitos os exames. Vai ser feito um raio-x de abdômen, e aí nas imagens a gente vai conseguir ver, agora vamos ver a administração do contraste. Que contraste está sendo utilizado? Se a administração é intravenosa, o contraste vai ser qual? O iodo, exatamente. Poderia ser o sulfato de bário para esse paciente? Por que não poderia ser o sulfato de bário? Ele não se dissolve, então ele não pode ser administrado de maneira venosa. Então vai ser administrado o meio de contraste e depois vão sendo feitos as radiografias, os exames, onde vão começar a aparecer as estruturas na qual o contraste está preenchendo, certo? Até chegar esse momento, quando a gente consegue ver os rins, os ureteres e a bexiga, cerca de 10 a 15 minutos após a administração do contraste, a gente já vai conseguir ver o preenchimento dessas estruturas. Então, cada via de administração, ela é importante vocês saberem não somente os nomes, mas principalmente o que elas significam, onde elas entram, porque onde elas entram, consequentemente, vai ser o que elas vão conseguir estudar. Nessa parte de vias de administração, vocês acham que conseguiram aprender essas 4? Sim. Pessoal que está aqui na sala, vocês acham que conseguiram aprender essas 4? Vocês falaram tão desanimado. Eu fiquei triste. Falaram tão desanimado. Então, vamos pular para agora para o tema do trabalho de vocês. A gente já aprendeu que contraste é uma substância que vai ser administrada, que vai ser colocada dentro do paciente para dar um destaque a determinada estrutura. Então, a gente já aprendeu que o contraste é essa substância que dá o contraste na estrutura, e a gente já aprendeu também que existem 4 formas dela entrar no corpo. Agora a gente vai aprender que substâncias são essas. Nós temos 3 substâncias diferentes, que é exatamente o tema do trabalho de vocês. É o sulfato de bário, o iodo e o gadolínio. E cada uma dessas substâncias, elas têm suas próprias características, suas próprias vias de administração e, consequentemente, as estruturas que elas estudam. Então, o sulfato de bário, ele é esse pozinho branco e ele tem uma característica que nós chamamos que ele é insolúvel. Ele não se dissolve. Até no vídeo que eu mostrei ontem, no vídeo o cara usa o exemplo de quê? Na praia, a areia com o mar. Quando a gente está lá, a gente pega a areia, joga para cima, a areia fica um pouquinho em cima da água, depois ela faz o quê? Desce e vai para o chão novamente, porque ela é insolúvel, ela não se dissolve na água. Ela fica em suspensão e depois desce. Sulfato de bário é a mesma forma. Sulfato de bário ele vai ser misturado com água, com algum tipo de substância, ele vai se misturar um pouco nessa região, a gente vai mexer e vai dar para o paciente beber. O paciente deglutir, se a via de administração for oral, e ela também pode ser administrada de maneira endocavitária. Então, ela pode ser administrada dessas 2 formas, ou oral ou endocavitária. Por que eu falei que o sulfato de bário não pode ser administrado de maneira intravenosa ou intratecal? Porque o sulfato de bário, esse pozinho, como a gente viu, ele não se dissolve.
ele não se mistura muito, não consegue se dissolver. Então, a partir do momento que ele tiver contato com regiões líquidas do nosso corpo, aí ele vai causar um bloqueio dessa estrutura e vai causar um dano no paciente. Como, por exemplo, se o sulfato de bário entrar na corrente sanguínea, vai bloquear a passagem de sangue e vai gerar um problema no paciente. Diferente do iodo, que ele é hidrossolúvel e vai conseguir se espalhar. Por isso, o sulfato de bário tem essas duas vias de administração. Via de administração oral, que é dada para o paciente beber, e a via de administração endocavitária, no caso aqui, retal. Então, o sulfato de bário, ele estuda quando é via de administração oral, esôfago e estômago, quando é via de administração endocavitária retal, o intestino delgado e o intestino grosso. É um meio de contraste seguro, dificilmente causa reações alérgicas. E é indicado para esses dois tipos de estudos, de exames, de acordo com suas vias de administração. Então, se sua administração for via oral, ele vai descer a gente vai estudar o esôfago e estômago. Se a administração for retal, a gente vai conseguir estudar, no caso aqui, o intestino grosso. Então, o sulfato de bário é administrado dessas duas formas e serve para esses estudos. Mais um exemplo aqui do que o sulfato de bário consegue estudar. E a diferenciação, o brilho que o contraste dá na imagem. Ele realmente dá um brilho, algo diferente na imagem, dá um destaque àquela estrutura. O nosso segundo meio de contraste é o iodo. O iodo que é o mais comum, o mais utilizado dos contrastes, porque ele estuda principalmente as veias. Então, as veias, elas acabam irrigando muitas regiões do corpo. Então, é um exame muito comum a utilização do iodo. O iodo, ele é administrado principalmente de maneira intravenosa, ou seja, pela veia do paciente. É a sua administração mais comum. Mas ele pode ser administrado também de maneira endocavitária. No caso da endocavitária, vai ser pelo útero. E também de maneira intratecal, pelo canal medular. E o iodo, ele tem uma característica que existem dois tipos de iodo, que é exatamente o que separa vocês no trabalho. Que nós temos dois tipos de iodo, o iodo iônico e o iodo não iônico. Vocês lembram qual é a diferença de um para o outro? Alguém mais tem alguma coisa para dizer? A diferença do iônico para o não iônico? Porque Pode falar. O iônico, um tem a concentração maior do que a outra. E o não iônico também diminui a possibilidade de ter alergia e outras coisas. Perfeito, exatamente. É importante vocês não dizerem que eles não têm reação alérgica, porque mesmo o não iônico, ele pode ter sim reação alérgica. Como o colega em casa falou, nós temos dois tipos. O iodo iônico, ele é um meio de contraste mais antigo. O iodo, ele é uma substância química que ele pode ser tóxica. Então, nesse contraste mais antigo, que é o iodo iônico ou iodo iodado, existe uma maior concentração dessa substância. Ou seja, tem um maior potencial de causar reações alérgicas ao paciente. Já o iodo não iônico é um meio de contraste mais moderno. Ele contém, sim, substância de iodo, mas em menor quantidade. Ou seja, ele tem uma menor chance de causar reações alérgicas ao paciente. Então, consequentemente, vai ter uma pergunta na prova que eu vou colocar assim: qual dos iodos é o mais indicado e o porquê? Então, qual dos dois iodos vai ser o mais indicado? O não iônico. Por quê? Os dois, eles fornecem um contraste adequado. Ok. Só que o não iônico, ele é mais seguro, porque ele tem um menor potencial, a menor chance de causar reações alérgicas ao paciente. Então, o não iônico, ele é mais seguro, ele é melhor, porque ele tem uma menor concentração de iodo. Na apostila até fala em um momento questão de osmolalidade, né, que é a quantidade de concentração da substância na região. Então, o não iônico, ele tem uma menor osmolalidade, ele tem uma menor concentração de iodo e, consequentemente, uma menor chance de causar reações alérgicas. Ponto negativo, ainda que realmente ele é bem mais
é bem mais caro, mas em contrapartida, ele é bem mais seguro. Então, o iodo ele é mais conhecido por essa via de administração intravenosa, pela veia. E a diferença dos iodos iônicos e não iônicos é essa. O iodo iônico, ele tem maior concentração de iodo e maior chance de causar reações alérgicas, e o iodo não iônico, ele tem uma menor concentração de iodo e uma menor chance de causar reações alérgicas. Consequentemente, ele vai ser o melhor. Então, como a gente tem estudado, a via de administração mais comum do iodo é a via intravenosa, né, pela veia do paciente, mas, na verdade, ele pode ser administrado de várias formas diferentes. Essa questão do que estuda, vocês vão aprender melhor na próxima disciplina. Porque na próxima disciplina a gente vai estudar diretamente os exames contrastados. Então, a gente vai estudar o preparo do paciente, a região anatômica, mas, de qualquer forma, é importante vocês já irem conceituando, formando uma base de que esse contraste entra como, então ele pode estudar o quê. É importante vocês já irem ligando esses pontos. Então, o iodo, ele consegue entrar, no caso aqui, na corrente sanguínea, se a via de administração for intravenosa, e o médico ele vai conseguir estudar a parte das veias do paciente, daquela estrutura que ele queira. E nós temos o terceiro tipo de contraste, que é o gadolínio. O iodo e o sulfato de bário, eles formam uma equipe, porque são contrastes que... Como o contraste funciona? Essa substância entra no organismo, entra naquela estrutura, depois é feito o raio-x, a tomografia, enfim, é feito o exame por imagem. Essa substância ela consegue reagir ao raio-x, e é por isso que a gente vê brilhando na imagem o meio de contraste, dando esse brilho, dando esse contraste. Então, essas substâncias, elas conseguem absorver a radiação e conseguem gerar esse contraste, esse brilho diferente na imagem. Mas nós temos um outro contraste, que ele é bem característico, que é o gadolínio. O iodo e o sulfato de bário é utilizado em todos os exames da radiologia, menos na ressonância magnética. Já o gadolínio é o contrário, ele é utilizado somente na ressonância. Por que isso é importante ser dito? Porque a ressonância magnética, apesar de ser uma área da radiologia, que vocês vão estudar no curso, que vocês podem trabalhar, e apesar de ser uma área da radiologia, né, de radiação, a ressonância ela não trabalha com radiação ionizante, ela não trabalha com raio-x, com radioatividade. A ressonância trabalha com um campo magnético. Então, apesar de ser da radiologia, ela não contém radiação. Inclusive, isso é uma polêmica até hoje. Muitas pessoas querem tirar a ressonância da radiologia por não ter radiação, querem tirar os direitos adquiridos e tudo mais. Mas, de fato, é que a ressonância não contém radiação. Ela trabalha com um magnetismo. Então, nem o iodo, nem o sulfato de bário vai servir para esse tipo de exame, porque o iodo e o sulfato de bário reagem à radiação. Então, para isso, existe um meio de contraste específico para a ressonância magnética, na qual vai servir somente para esse exame. E o nome desse contraste é gadolínio. O gadolínio é uma substância que ele não reage à radiação, ele reage ao magnetismo. Contém nele uma substância que é chamada de substância paramagnética, e essa substância paramagnética, ao criar o campo do magnetismo durante o exame, ela consegue reagir e ela consegue gerar o contraste adequado na imagem. Então, o gadolínio é um exame que é utilizado somente na ressonância magnética, e também ele é mais simples porque ele tem somente uma via de administração, que é a via intravenosa, pela veia do paciente. Então, o gadolínio é utilizado somente no exame de ressonância e somente de maneira intravenosa. Ou seja, se o gadolínio for administrado no paciente e ele fizer um raio-x, não vai aparecer nada de diferente. Da mesma forma que se for administrado no paciente o iodo e ele fazer uma ressonância, também não vai fazer diferença nenhuma. Então, na nossa primeira aula, a gente aprendeu os 3 pontos principais da disciplina. A gente aprendeu o que são meios de contraste. Alguém poderia me dizer o que é meio de contraste?
Pode falar. Muito bem. Quando eu perguntar isso, ou quando vocês forem escrever na prova, não fiquem focados em escrever o que tem na apostila, ou quem for colar, o que o colega botou, ou o que tem no Google para quem for fazer em casa. Foquem em escrever com as palavras de vocês. Eu não quero que vocês escrevam do jeito que eu botei na apostila, ou do jeito que tem no livro, não. O importante para mim é que vocês falem, por exemplo, como vocês falaram aí. Cara, é um negócio que a gente coloca que vai dar um destaque na estrutura. Para mim, o importante é que vocês saibam o que eu estou falando. Não adianta nada você colocar um texto bem bonito, decorar o que eu botei aqui, ou quem for colar, pegar do Google, botar um texto tamanho do mundo, e aí chegar daqui a um tempo, alguém perguntar a você e você não saber o que dizer. Do que adianta? Ou fazer uma prova, errar a questão, prova de concurso, alguma coisa. Então, o importante não é a nota que vocês vão tirar na prova, ou se for bonita